Bom, pessoal, vamos lá. Hoje é dia 14/8/2025 e hoje eu fiz uma compra, mais 500 pontos. A princípio eu tinha feito uma venda, porém o mercado muda e a gente tem que mudar de acordo com ele muda. Então eu vi que o mercado estava virando e eu decidi sair dessa venda e realizar uma compra quando eu tive um sinal mais plausível, que foi o rompimento desse topo aqui. Eu preciso contextualizar, né, as minhas entradas aqui para que o pessoal crie interesse e entenda também o que que eu estou fazendo, né? Mas basicamente, na hora que eu abri o mercado pelo celular para ver como tinha aberto tal, tava nessa barra aqui, já cá embaixo. Então eu fui tomar meu café, tomei um banho e afins e vim para frente do gráfico. Então foi onde eu vi que o mercado fez uma espécie de breakout mode aqui, quando ele rompe a máxima da barra 1 e a mínima da barra 1, significa que a gente está em um modo rompimento. O ideal seria que isso ocorresse dentro de 10 a 12 barras, porém aqui levou apenas, considerando a barra do rompimento, levou 7 barras. Foi meio, como posso dizer, precipitado pensar nesse modo boom. Mas a gente teve um modo rompimento aqui, quando ele deixa duas aiais, né? Que é uma espécie de mercado afunila e ele indica que ele vai para algum lado. A gente não sabe qual, mas ele indica que ele vai para algum lado. Nesse caso aqui, se fosse para fazer uma coisa, eu apostaria na venda também, porque a gente está abaixo da média. Era uma L2, duas aiais de venda. A gente tinha essa L1 aqui e aqui foi uma L2, né? Então, no meu ponto de vista, a probabilidade era de venda. E quem fez essa venda foi uma ótima venda e pagou rápido. Mas eu tinha isso aqui em mente no momento que eu estava operando. Então, quando o mercado está lateral assim, eu desconsidero um pouco a contagem de pernas, mas a partir do momento que ele rompe, eu passo a procurar a contagem de pernas. Então, quando ele rompeu, eu contei perna 1, e aí eu tive perna 1 da correção, perna 2, e aí ele faz um perna 2, correção, perna 3. Aqui dá para considerar que ele fez uma espécie de fundo duplo, onde ele faz esse movimento aqui, busca um fundo, desculpa, deixa eu arrumar isso aqui, perna 1, perna 1 da correção, perna 2. Ele faz perna 2, correção, perna 3. E aí ele faz isso aqui, isso aqui e isso aqui. Então aqui dá pra gente considerar uma espécie de fundo duplo. Mas não era isso que eu estava observando no momento. Eu tinha um contexto de queda onde eu tinha perna 1, correção, e eu esperava uma perna 2. Eu tinha, por exemplo, eu tinha o alvo dessa barra aqui, talvez. É, daria aqui para baixo. Deixa eu ver o que a gente tinha aqui. É, tinha algumas regiões de gaps aqui e de magnetos também, mas a gente tinha um suporte majoritário aqui mais importante, né? Que era esse ponto aqui. Inclusive foi um dos motivos de eu ter saído da minha venda e ter apostado na compra. Porque o mercado, a gente tem que mudar de acordo com ele muda. Então, eu observei isso aqui. O mercado fez perna 1, correção, perna 2. Eu esperava uma perna 2 mais longa. Porém, ele não veio buscar essa perna 2. Por que que eu fiz essa venda aqui? Porque aqui pra mim, ele tinha dado esse sinal e depois esse sinal. E aí eu falei, opa, peraí. Tá, eu não entrei no sinal, então eu preciso entrar em algum ponto. Então foi onde eu entrei aqui, no reteste da, da mínima dessa barra aqui. Da mínima, não, desculpa, do fechamento. E o meu stop tava de 500 pontos, mais ou menos, estava aqui. Caso eu tivesse continuado a operação, não teria me dado stop. Mas por que que eu saí? Porque ele fez um wedge aqui. Então, a partir do momento que o mercado faz um wedge, e a gente tinha essa wedge aqui também, ó, em um tempo gráfico maior, a gente tinha essa wedge aqui, no qual essa wedge, a linha de canal foi rompida, e a gente sabe que o rompimento de uma linha de canal, ela tende a falhar dentro de 75% das vezes, se não me engano. Então, eu decidi sair dessa venda e apostar na compra, até porque o mercado estava me falando aqui, tá? Eu vendi, e aí o mercado, deixa eu tirar essa aqui. E aí o mercado foi lá e chegou a andar 50% ali do alvo, meu alvo estava um pouco mais para baixo, estava considerando a gente ter um movimento projetado aqui, eu posso até falar um pouco mais dele com o tempo, mas eu tinha esse movimento projetado aqui, então meu alvo estava aqui, se não me engano era isso mesmo, e não, minto, meu alvo estava mais para baixo, porque eu estava buscando 500 pontos, é isso, meu alvo estava mais para baixo, se não me engano eu estava tentando buscar o alvo dessa barra, não me recordo agora, e e o mercado foi me dando motivos para não acreditar mais nessa venda. Então eu tinha que decidir rápido, ou eu aceito esse stop, eu assumo esse stop, ou então eu teria que mudar de posição. E aí eu fiz a compra aqui. Eu saí no zero e fiz a compra. Talvez eu tenha antecipado a compra, o ideal seria eu esperar o fechamento da barra. No momento que eu fiz essa compra, essa barra aqui estava me dando sinal de compra. Ela fica verde para mim quando ela vai me dando sinal de compra, com contexto, lógico. E quando fechou essa barra aqui, que fechou verde, eu fiquei mais tranquilo, deixei a operação andar. A priori, meu alvo era no gap aqui, se não me engano. Só que depois eu tentei até puxar ele para cá. Mas quando ele andou, ele foi um pouco mais de 1 para 1, eu joguei a proteção no 1 para 1, porque eu não queria ver uma correção mais profunda e sair de um bom trade, né? No zero, ou talvez com menos que um R de lucro. Eu cheguei a jogar para cá, meu alvo, por que que eu joguei para cá? Porque a partir daqui eu não contei perna 1, então a partir desse rompimento eu também conto perna 1. E quando eu conto perna 1 a partir desse rompimento, do momento que ele chega aqui no meu alvo, eu tenho uma perna apenas, então eu esperava mais uma perna. E foi o que ele fez. No vídeo, se não me engano, eu até marco isso. E foi o que ele fez. E de fato ele ainda chegou a fazer mais uma perna, né? Normalmente o mercado tende a fazer isso, andar de uma a três pernas. No mais tardar a quatro, onde seria uma H1, H2 e depois H1, H2 de novo, em quatro pernas, né?
Então eu decidi sair aqui, cheguei a proteger quando a barra estava mais ou menos aqui na máxima e me tirou aqui na volta. Eu vejo como um bom trade e basicamente foi isso. Depois eu não estava mais no computador, mas eu estava no celular e eu cheguei a dar uma olhada. E aí eu vi que de fato ele cumpriu, né? Perna 1, perna 2, perna 3, da perna 3 ele fez a correção, né? Pelo menos até o ponto de rompimento, que foi aqui mais ou menos. E aí eu cheguei a dar uma olhada em tempos gráficos maiores, eu vi que o mercado tinha triangulado aqui também. Ele chegou a triangular tanto no 15, perdão, tanto no 15 quanto no 30, se não me engano. E esse tanto no 15 quanto no 30, no 60. No 60 também, de uma forma mais rápida. Mas se não me engano foi no 15 que eu dei uma olhada e eu vi que triangulou. E quando triangulou eu esperava um rompimento. Como eu vejo esse rompimento? Eu conto. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto. Então, se o quinto ponto foi aqui, e ele tende a fazer de 5 a 7 pontos, eu esperava esse rompimento para baixo. E foi o que ocorreu. O rompimento para baixo. Apesar de que ele fez 1, 2, 3, 4, 5. Talvez daria para considerar aqui 5, 6, 7. E aí ele rompe para baixo. Quando ele rompe esse triângulo para baixo, quando ele pede esse fundo aqui. Porque se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se esse era o último ponto, e aqui era um outro ponto, quando eu vou considerar o rompimento desse triângulo? Quando ele rompe esse topo ou esse fundo. E aí a gente vê que o rompimento foi para baixo de fato. Basicamente foi esse trade, uma compra, 500 pontos no dia, e é isso. Já o relatório de performance, esse foi o relatório de performance de hoje. No caso foram 2 operações, né, eu desconsiderei que eu saí no zero. Foi essa, né, a venda, e depois eu fiz a compra. É possível já reparar que quando você opera mais cedo, o tempo das operações diminui, né? Então, tanto tempo de gain quanto tempo de stop eles vão diminuir. Talvez à tarde é bom para quem tem estômago, vamos dizer assim, para ver o gráfico rolar, o preço trabalhar, né? Mas basicamente foi essas operações hoje. Então, considera aí uma compra mais 500 pontos. Um calor bem, bem básico aqui. Se não me engano, esse calor foi até na hora da venda. Deixa eu ver. 10h39. Correto, esse calor foi. Não, minto. Esse calor foi na compra mesmo. Que eu entrei 10h38. Então, eu passei um calorzinho na hora da compra, mas esse é o gráfico. A semana. Estamos assim, então. Dá para considerar 2S para frente, considerando o R de 100 pontos, de 500 pontos, né? Então, basicamente é isso aí. Vamos ver como vamos fechar amanhã. Esse é o relatório completo, né? Dia 12, 13 e 14, 2 operações. Se a gente acumular aqui, vai ficar assim. E é isso.